exposição da salvação e santificação pela fé. Justificação somente pela fé. Como os judeus provaram a incapacidade da lei para salvá-los, o que a lei não podia fazer, a graça tinha feito. União divina pela fé. A fé não somente leva à justificação, como também nos identifica com Cristo na sua morte e ressurreição e na união da alma com o Senhor. Então, olha, a questão da justificação pela fé, isso também o apóstolo Paulo vai enfatizar bastante, e ele vai dizer o seguinte, ele vai comparar, olha, a fé veio antes da lei ou a lei antes da fé? Abraão foi justificado pela fé ou pela lei? Não podia ser pela lei, a lei ainda não tinha sido dada, tá bom? Vai ser cerca de 400 anos depois de Abraão. Então, olha, ele foi justificado pela fé. Então, a lei, ela veio depois, ela é algo temporária, tá bom? Mas ela não pode substituir o conceito da fé que foi com Abraão, tá bom? E ele vai fazer uma comparação, ele vai fazer o seguinte, olha, o que nós temos hoje é o seguinte, ele vai pegar a figura de Sara e a figura de Agar. Agar era a escrava, serva de Abraão, certo? Mas ele diz que os israelitas daqueles dias de hoje, eles eram filhos da escrava, como Ismael. Mas na descendência natural, os israelitas descendem de quem? De Isaac. Mas, na questão espiritual, então, eles descendem de Ismael, porque são escravos. E não está falando de escravidão contra os romanos, não. Porque, vamos dizer, os gálatas, né, se aceitaram Jesus, e quem são livres, os efésios, todos, eram escravos dos romanos. Mas ele está falando de escravidão ou liberdade espiritual. E ele fala, e nós, ou seja, e agora falando dos gálatas, dos gentios, né, nós somos filhos da livre, ou seja, nós somos filhos de Sara, nós somos Isaac, somos descendentes de Isaac, espiritualmente falando. Literalmente, os israelitas eram descendentes de Isaac, mas espiritualmente, eles eram descendentes de Ismael, tá ok? Nós, provavelmente, não somos descendentes nem de Ismael, nem de Isaac, né? Tá bom? Não dá para saber, apesar que fala-se que 3/4 dos brasileiros têm ascendência judaica. Por quê? Porque o Brasil, ele foi colonizado, o Brasil e a América do Norte, judeus fugindo tanto de Portugal quanto da Espanha. Inclusive o Brasil chegou a ser encampado por um judeu chamado Fernando de Noronha. Ele era um judeu que ele encampou o Brasil por 15 anos pagando a Portugal e trazia muitos judeus para cá. Então a possibilidade do brasileiro, uma boa parte, ter sangue, né, judaico é muito grande. Eles chegam a falar em 3/4, mas a gente não dá para saber com detalhes, né? Mas eram judeus fugindo da Europa, ok? Então os judeus tinham essa característica de descendência natural de Isaac, mas descendência espiritual de Ismael. Tá bom? Nós somos descendentes de quem? É claro que é de Isaac, né? Somos servos da livre, tá bom? Então, veja, naturalmente eu não sei se nós somos descendentes, pode até ser, tá bom? Mas espiritualmente temos que garantir que todos nós somos descendentes de Isaac.